Gente, professora Viviane, vamos lá para as nossas videoaulas. A aula de hoje é sobre poluição ambiental. Nessa aula, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o aquecimento global, vão entender o que acontece na chuva ácida, o que acontece na inversão térmica e também quais os problemas gerados pelo lixo urbano. E eu quero lembrar que tem dois tipos de problemas ambientais que já foram trabalhados nas aulas anteriores. Um é a destruição da camada de ozônio, foi trabalhado lá na aula de ciclo do oxigênio. E o outro problema é a eutrofização, trabalhada lá na aula de ciclo do nitrogênio. Então, se você ainda não viu essas videoaulas, dá uma conferida, porque você vai precisar dessas informações em algum momento. Elas são muito cobradas em questões de provas. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos começar. Vamos entender os tipos de poluição ambiental que mais caem em provas de vestibulares e Enem. Começando aqui pelo efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global. Detalhe, o aquecimento global é importante para o planeta. Se nós não tivéssemos esses gases de estufa na atmosfera, a temperatura média do planeta seria menos 18 graus Celsius, deixando o planeta muito frio, causando inclusive prejuízos para a vida de muitas espécies. Esses gases estufa, eles estão na atmosfera e eles têm a capacidade de reterem calor. O problema aqui é quando começamos a jogar muitos gases de efeito estufa. Você deve conhecer, claro, o dióxido de carbono, mas existem outros, como por exemplo o metano e aqui também os óxidos de nitrogênio. O metano é ainda mais potente do que o gás carbônico para reter calor. E aqui, no caso dos óxidos de nitrogênio, a liberação deles vai acontecer através da combustão, principalmente através da queima de combustíveis fósseis. A própria água, no estado gasoso, é um gás estufa. Você deve ter percebido que, quando vai cair um temporal, um pouco antes está abafado, porque tem bastante água ali na forma de vapor retendo calor. Então a água precipita e o calor some. Por isso que a água não é um problema no aquecimento global. Inclusive, porque parte da água que as árvores retiram do solo é liberada para a atmosfera. Isso vai favorecer a umidade do ar, formação de nuvens, a ocorrência de chuvas. Então, o que nós estamos sentindo, na verdade, é um reflexo de um desmatamento que vem ocorrendo já há anos, não somente na Amazônia e na região do Pantanal, mas em várias regiões do nosso país. E também nós estamos vivenciando a liberação em excesso de gás de efeito estufa. Ondas de calor em áreas pouco comuns, elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Você deve, inclusive, estar sentindo um pouco mais de calor ultimamente, não é? Vamos entender quais são os problemas do aquecimento global, que é causado pelo aumento da retenção de calor pelos gases de efeito estufa. O problema principal, você já sabe, é o derretimento das geleiras, principalmente as do Polo Norte, e o consequente aumento do nível dos oceanos com o sumiço das cidades litorâneas. Outros problemas é que, quando nós temos o derretimento das geleiras, nós vamos causar um desequilíbrio na salinidade e no pH das águas oceânicas. Isso vai comprometer o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, e faz fotossíntese. Eles morrendo, eles vão gerar uma morte generalizada em vários outros seres vivos que vivem no oceano. Além disso, essa mudança na temperatura, ela pode causar alterações nas migrações dos animais. Eles podem fugir de regiões mais quentes. O aquecimento, ele também pode aumentar a taxa reprodutiva dos insetos, como os mosquitos, elevando ainda mais a quantidade de doentes por doenças provocadas por mosquitos, como no caso da malária e no caso da febre amarela. Vamos conhecer agora a inversão térmica. A inversão térmica, ela vai acontecer naturalmente em todos os locais do planeta. Basicamente, o que acontece é que o ar que está mais próximo da cidade, ao longo do dia, ele vai sendo aquecido. E como o ar quente é menos denso do que o ar frio, no final do dia, a tendência é que esse ar suba e o ar frio desça para mais próximo da cidade. E aí, claro que esse ar quente acaba levando junto com ele os poluentes que são produzidos nessas cidades. O que acontece na inversão térmica é que nos dias mais frios, muitas vezes esse ar quente não é aquecido o suficiente para subir e continua frio,
principalmente a camada de ar mais próxima da cidade. E aí temos o aumento da concentração de poluentes que são emitidos pela queima de combustíveis fósseis pelos veículos. E aí, claro, as pessoas que vivem ali naquela cidade, elas vão ter problemas respiratórios. E dependendo do tempo que essa inversão térmica durar, essas pessoas elas podem morrer, como o que aconteceu em Londres em 1952. Quando queimamos carvão mineral e óleo diesel, liberamos para a atmosfera dois gases que são um verdadeiro problema. Esses gases são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses gases, quando entram em contato com a água e o oxigênio atmosférico, eles formam o ácido sulfúrico e o ácido nitroso. Esses ácidos, quando chove, eles são trazidos de volta para o continente. Isso pode causar problemas nas plantações que podem ser destruídas. Pode causar também mudança de pH da água, prejudicando os organismos marinhos ou dulcícolas, ou seja, organismos que vivem na água doce. A chuva ácida pode causar doenças nos seres humanos. O acúmulo de dióxido de enxofre no organismo pode provocar doenças respiratórias. Além disso, a ingestão de água acidificada pode causar doenças como Alzheimer, Parkinson e hipertensão. E o mais interessante é que esses gases, eles são emitidos em uma cidade e são levados pelo vento para outras cidades, que é a chuva ácida. Essa chuva ácida, ela tem um pH de mais ou menos em torno de 4, então ela é bem ácida. Agora vamos falar aqui do último problema ambiental abordado nessa aula, que é o lixo urbano. Eu vou falar de uma forma bem rápida aqui, somente para finalizarmos. O lixo, ele produz uma substância chamada de chorume. Esse chorume, ele é muito tóxico. O pior problema do chorume é a contaminação dos lençóis freáticos. Por isso é que quando fazemos o lixão, é preciso colocar uma camada de concreto para impedir que o chorume filtre pelo solo e acabe contaminando os lençóis freáticos daquela região. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.